Sabe aquela sensação de encarar uma coisa totalmente nova e complexa? É como desembarcar num país diferente, tentando entender não só o mapa, mas a própria língua que falam por lá. É um desafio que todo mundo conhece, mas parece que algumas pessoas têm um método, quase um código secreto, para decifrar o que parece impossível. E o nosso ponto de partida hoje é justamente isso aqui. O que parece ser só uma folha de anotações é, na verdade, um mapa. E pode ficar tranquilo, isso aqui não é uma aula de gramática. É um artefato, um guia que a gente vai decifrar junto para entender como se aprende de verdade. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que salta aos olhos nesse mapa, bem no topo, é o título Verbos Separáveis. Essa é a nossa primeira pista. É o grande quebra-cabeça que a pessoa que escreveu isso estava tentando resolver. Mas o que são esses tais verbos separáveis? A ideia, na verdade, é bem simples, mas ela muda o jogo todo. Pensa assim, é um verbo que se parte no meio. O prefixo, aquela partezinha do começo, simplesmente viaja lá para o final da frase. E a anotação deixa isso super visual. Olha só o verbo ankommen, que quer dizer chegar. Na frase der Zug kommt, o verbo se divide. O kommt fica ali, pertinho do sujeito, e o an vai parar lá no fim. Fica nítido, né? Existe um padrão. E a beleza de encontrar um padrão é que ele começa a se repetir. Aqui temos outro exemplo, perfeito para quem está viajando. Abfliegen, que é decolar. Na frase Ich fliege um 20:30 ab. De novo, o prefixo ab foi lá para o final. A lógica começa a fazer sentido. E para fechar, mais um exemplo das anotações. Umsteigen, que é fazer baldeação, sabe? Trocar de trem. E steige em Frankfurt um. Pronto. O padrão tá claro. Não é mais um monte de palavras soltas. É um sistema com uma regra bem definida. Mas, claro, entender a regra é só o primeiro passo, né? O que importa mesmo é conseguir usar essa regra. E é exatamente isso que a gente vê na outra parte das anotações. Como esse conhecimento virou uma ferramenta de comunicação de verdade. Olha que genial! O lado direito da página é todo organizado com perguntas e respostas. Começa com uma pergunta super útil. Wann kommst du an? Ou seja, quando se chega? A estrutura do verbo separado está ali, prontinha para ser usada num diálogo real. E logo embaixo, a resposta certinha. Ich komme um 8:25 an. Isso aqui é a prova de que a pessoa não estava só estudando a regra passivamente. Ela estava praticando uma conversa de verdade. E o modelo se repete, com outra dupla de pergunta e resposta. A pergunta é, Wo steigst du um? Onde se faz a baldeação? De novo, uma pergunta que qualquer pessoa viajando faria. É tudo muito prático. E a resposta direta, Ich steige in Frankfurt um. Essa estrutura de pergunta e resposta é uma maneira incrivelmente eficaz de fazer a gramática grudar na cabeça e, mais importante, de torná-la útil na hora. Certo, até agora a gente decifrou a língua, mas a lição mais importante aqui talvez nem seja sobre alemão, é sobre como se aprende. Vamos dar um passo para trás e analisar as estratégias por trás dessa simples folha de papel. O que a gente vê aqui é um verdadeiro kit de ferramentas de aprendizado. Tem o uso de cores para destacar o padrão, a comparação lado a lado para praticar a conversa, o foco num tema só, o de viagem, e as traduções diretas para não ter dúvida. Tudo organizado para ser o mais eficiente possível. E aí, a gente chega nesta pequena anotação em verde escrito em português mesmo. Existe um verbo modal, um jeito mais sussa. Isso aqui, isso é ouro puro. Mostra uma mente que não está só recebendo informação, ela está questionando, buscando atalhos, tentando achar um jeito melhor de fazer as coisas. É o sinal de que o aprendizado é ativo. E essa é a grande virada de chave. O objetivo aqui nunca foi só decorar regras de alemão. Foi dominar um sistema, simplificando esse sistema e conectando as regras com o uso no mundo real. O método de aprender foi tão importante quanto o que estava sendo aprendido. Então, como é que a gente pega tudo isso e aplica em qualquer outra área? Porque, no fundo, as técnicas usadas aqui para aprender alemão são, na verdade, um modelo para aprender qualquer coisa que seja complexa. O processo todo pode ser resumido em 4 passos bem simples. Primeiro, isolar o problema principal. No caso, os verbos que se separam. Segundo, encontrar a regra por trás da bagunça, o padrão fundamental. Terceiro, conectar esse padrão com o uso prático, como as conversas de viagem.
E quarto, talvez o mais importante, estar sempre refinando o método, sempre procurando aquele jeito mais sussa. No fim das contas, a grande lição dessa folha de papel é esta. Não importa se o assunto é um idioma, programação, música, o que for. Qualquer sistema, por mais complexo que pareça, pode ser decifrado se a gente conseguir quebrar ele em seus padrões mais simples e lógicos. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Olhando para os desafios que cada um tem pela frente, qual é o próximo código que precisa ser quebrado? Que assunto complexo está aí, só esperando para ser mapeado e finalmente compreendido?